E gostaria de chamar você para acompanhar comigo a leitura da nossa mensagem que está em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, e o versículo 10 e o versículo 11, os dois textos básicos aqui para nossa leitura, nossa meditação. Daniel capítulo 6, versículo 11. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Bom, somente esses dois textos aqui. E é claro que esses dois textos têm também o seu contexto. E a gente vai entender esse contexto aqui de Daniel capítulo 6, e desde já nós poderemos ver também um paralelo entre toda a vida do profeta Daniel com a nossa vida hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. Deus estava para fazer algo muito importante. Mas vamos entender que no início do reinado de Dario, que era o tempo em que ele foi elevado ao posto de chefe dos sátrapas, chefe dos governadores da região onde ele estava, do Império Medo, ou Império Medo-Persa. Então Daniel tinha um posto muito importante. E por ele ter sido elevado a esse posto muito importante, algumas pessoas tentaram achar alguma falha nele para criar alguma lei ou alguma coisa que pudesse acusar ele e tirar ele do cargo. Certamente por algum tipo de inveja que tinham dele. É claro que havia também um contexto do grande conflito entre o bem e o mal ocorrendo ali. Então, para poder conspirar contra Daniel, eles obtêm da parte do rei um decreto de adoração idólatra. Ou seja, ninguém vai poder adorar a Deus ou a nenhum Deus, exceto ao rei, durante um período de 30 dias. Dentro desse período, ninguém deve adorar o seu próprio Deus, somente o rei. Acho que vocês já ouviram falar a lei dos medos e dos persas, né? Tem essa expressão na Bíblia, lei de Medo e Persa não volta atrás. No entanto, apesar de tudo isso, entretanto, todavia, o profeta Daniel é impulsionado a orar. Por quê? Porque ele entendera que chegara o tempo de Deus realizar o cumprimento de suas promessas. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele entendeu que chegou o tempo de Deus realizar o cumprimento das suas promessas. E agora, orar ou não? Agora, para os nossos dias, Deus tem alguma promessa para os nossos dias? Ele prometeu cumprir alguma coisa em nossos dias pela qual nós deveríamos orar? Certamente Deus prometeu. E Deus prometeu algo do qual nós temos que nos lembrar sempre, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo no poder da chuva serôdia. Essa é a promessa de Deus para os nossos tempos. No entanto, entretanto, todavia, forças espirituais do mal procuram impedir que, naquele tempo, os servos de Deus orem, levando os homens a criarem um decreto para desviar a adoração que deveria ser dada somente a Deus. Veja, na mensagem de hoje eu queria pontuar algo bem simples, bem objetivo. Nessa mensagem, nesse sermão, eu quero que fique claro que há um paralelo entre o que aconteceu com o profeta Daniel naquele tempo e o que está acontecendo agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui. E vai acontecer, vai intensificar-se ainda mais esse paralelo.
Porque hoje, diferente desse tempo dos dias de Daniel, nós temos liberdade religiosa. É ou não é? Temos ou não temos? Relativamente. Temos. Ainda. Mas já agora há um quase boicote de evangelismo, ou como queira chamar. Já há quase um boicote. Como a gente está transmitindo no YouTube, é uma plataforma que todo mundo pode ver em tudo quanto é lugar, se a gente usar certos termos, todo o canal, a conta pode ser excluída, ou pode ser suspensa por um certo período de tempo, pode ser censurada, se a gente falar certos termos, que já agora não pode mais. Então, eu não sei como é que eu vou fazer aqui para lembrar de alguns termos, para não acontecer, a minha conta ser censurada também. Como, por exemplo, sabe o que aconteceu em 1914, 1939 a 1945? A gente não pode mais falar, a gente tem que abreviar. G mundial, por exemplo. Esse termo não pode, e alguns outros termos a gente também não pode mais falar. O líder da igreja de Roma, lá no Vaticano, foi ele quem disse, já desde 2016, ele já vem dizendo que os cristãos não podem fazer proselitismo. Então, eu acho que foi ele quem deu a palavra proselitismo, um sentido pejorativo que não tem. Não há nenhuma diferença entre proselitismo e evangelização, é tudo a mesma coisa. Se você for em qualquer dicionário procurar proselitismo e procurar evangelização, é tudo a mesma coisa. Jesus disse para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Jesus nos mandou fazer discípulos, fazer seguidores. Essa é a ordem de Jesus. E sem contar também que o líder da igreja romana também fez uma reunião com o dono do Facebook para que, eu não sei se foi feito com o Google também, mas pelo menos com o Facebook, para que algumas críticas à igreja romana pudesse ser cortada das redes sociais, fossem removidas. Bom, eu penso que aí a nossa liberdade religiosa já não está tão livre assim, não estamos tão livres, não estamos em posse completa da nossa liberdade religiosa. Não temos um decreto em que nos proíba reunir-nos e adorar a Deus conforme a nossa própria consciência, mas existe começos de certos boicotes, de certos tolhimentos da nossa liberdade. E vocês já presenciaram que a crise que nós passamos de 2020, do ano passado, em 2021, a nossa liberdade de certa forma sendo tolhida. Parece que há um tipo de ensaio para o tolhimento da liberdade, preparando o mundo para aceitar a marca da besta que logo irá se implantar nesse mundo. O caminho já está sendo aberto. Parece que nós estamos sendo parte de um teatro, de um ensaio, para ver como que vai ficar a cena final. Então, o profeta Daniel, ainda introduzindo aqui, o fiel servo de Deus, ele confia nas promessas de Deus, e por isso ele persevera na oração, mesmo com a vida em risco. É certo que ele confiava nas promessas de Deus, mas por que ainda assim ele persevera na oração? Mesmo quando há um decreto de morte. Qual é o paralelo entre a necessidade de orar de Daniel e a nossa necessidade de orar? Vai ficar claro aqui. Eu acho que vai ficar claro para você. Esse é o meu intento, de dizer que antes de realizar qualquer coisa importante, Deus leva os seus servos a orar. Antes de realizar qualquer coisa importante, Deus leva os seus servos a orar. E agora, para nós entendermos qual é o paralelo entre a necessidade de Daniel de orar e a nossa necessidade, eu gostaria de convidar a você a examinar alguns aspectos da vida de Daniel, apenas 4 aspectos. Aqui mesmo no capítulo 6, de acordo com Dwight Moody, um grande comentarista das Escrituras, ele diz que Daniel orava com fé.
Está no verso 10, ele orava nós lemos, né? Ele orava com fé. Ou seja, a oração dos exilados. E qual era a oração dos exilados? Na dedicação do templo feita por o rei Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 38, ele previu que se acaso o povo de Deus abandonasse os seus caminhos e fosse cativo para uma outra terra distante, se lá eles orassem voltados para Jerusalém, ele dizia, então, ouve, Senhor, a oração do seu povo. Então, Daniel sabia que a oração dos exilados era a oração voltada para Jerusalém, como se fosse um apelo, Senhor, leva-nos de volta. Então, essa era a oração de fé, a oração com fé, a oração dos exilados. E ele também orava com humildade. Ele tinha humildade a orar. E o verso 10 diz que ele orava de joelhos. Essa era uma característica da vida de oração de Daniel. Uma outra característica de oração de Daniel é que ele orava com ação de graças. Está aí no verso 10, o verso 11, capítulo 9 também. Ele orava com ação de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6, nos instrui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas orações com súplicas e com ação de graças diante de Deus. Mesmo em tempos difíceis, tempos complicados, quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, podemos apresentar gratidão a Deus. Ele se lembrava que tinha alguém todo-poderoso a quem ele poderia recorrer. Então, por isso, naquele momento complicado, naquela conjuntura social complicada, ele lembrava do Todo-Poderoso. E quarta e por última característica que vamos analisar aqui, tem muitas características da oração de Daniel, mas vamos ficar com apenas 4. A quarta é que ele orava com constância. E, como diz o verso 10, como costumava fazer, está no verso 10. E orava também com regularidade, ou seja, 3 vezes no dia. Depois de nós compreendermos isso, lá em casa nós temos separado o tempo para a gente poder fazer isso. E nós não tínhamos hábito, nós não somos educados para ter esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Não foi assim uma coisa, vamos fazer isso e fazemos numa boa. É um novo hábito a adquirir. Até que isso fique normal, a gente vai gastar tempo e prática também. Orar a Deus constantemente, com regularidade. Ok, esta é uma característica da oração de Daniel, nós vimos aqui. E ainda assim, por que Daniel ora, mesmo sobre proibição e pena de morte? O que é que faz com que Daniel ora sobre proibição e pena de morte? Se nós hoje estivéssemos diante de uma lei, um decreto, seja municipal, estadual, federal ou a nível das Nações Unidas, que proibisse todos os protestantes ou cristãos de qualquer forma adorar de acordo com a sua própria consciência, reunir aqui nesse lugar, e nós viéssemos aqui, de repente, alguns soldados, alguns agentes viessem aqui e tirassem nós daqui, e colocassem multa, nos aprisionassem. Se nós estivéssemos diante de uma situação assim, nós ainda assim insistiríamos em nos reunir, ou ficaríamos com medo e não nos reuniríamos, e não oraríamos e não buscaríamos a Deus? Nós faríamos isso? Ou nós teríamos a mesma coragem que Daniel? O que é que impulsionava Daniel? A mesma compreensão de Daniel, o mesmo poder que envolvia Daniel, e a mesma compreensão de Daniel é o que deve nos envolver para que nós tenhamos também a mesma coragem. Para a gente entender por que Daniel orou, mesmo sob proibição e sob pena de morte, temos que analisar uma característica da oração dele, no capítulo 9 de Daniel. Aqui está mais informações. Capítulo 9 e o versículo 1. E somente o versículo 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, verso 2, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Só até aqui. Agora olha aqui. Atento aqui para mim. No primeiro ano de Dario, é o mesmo ano
do tempo em que ele foi jogado na cova dos leões, lá de Daniel capítulo 6. É o mesmo período. Naquele dia que ele se ajoelhou para orar, essa foi a oração que ele fez. Daniel capítulo 9. É o mesmo período, é o mesmo tempo. O que nós podemos tirar de lição aqui para nós? Embora ocupado com os assuntos do Estado, porque ele era um membro ali, ele era um servidor público, o profeta nunca deixou de estudar a palavra de Deus. Ele entendeu pelo quê? Pelos livros. Os livros eram o rolo dos profetas. Ele entendeu pelos livros. Mesmo ocupado, o profeta Daniel, quem sabe qual era a profissão, quem sabe nós poderíamos nos colocar na história de Daniel, quem sabe a gente trabalhando lá na fazenda, mexendo com boi, ou mexendo lá com as madeiras, ou com papel, no escritório de contabilidade, na prefeitura. Nunca precisamos deixar de estudar a palavra de Deus. Assim era a vida de Daniel, ele nunca deixava de estudar a palavra de Deus. E ele entendeu pelos livros algo muito importante. Continuando no verso 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu que o número da desolação, o número do cativeiro, de anos do cativeiro, eram 70 anos. Ele entendeu pelos livros. E quem foi que falou? Qual foi o profeta que escreveu num livro essa profecia? O profeta Jeremias. Está lá em Jeremias capítulo 25, verso 11 e 12. O profeta Daniel estudava assiduamente as profecias da palavra de Deus, especialmente Jeremias. Então, esse período que Daniel entendeu aqui pelos livros, agora estava quase acabando, já estava chegando no final. Quem sabe ele estivera no ano 69 do cativeiro, não sei, ou se estivesse 68, tanto faz, 2 anos, 1 ano, já está no final, já está no tempo. Então não era de admirar que a atenção de Daniel tivesse se concentrado especificamente nessa profecia em relação ao tempo. Ele teve concentração, ele estava ansioso para que o Senhor não demorasse com a libertação dos seus cativos. Ele entendeu pelas profecias bíblicas que o tempo já estava acabando, não havia mais tempo que esperar. Lembra que há um paralelo entre a vida de Daniel, a circunstância em que ele estava vivendo e o tempo que nós estamos vivendo hoje? Antes de realizar qualquer coisa importante, Deus leva os seus servos a orar. Então Deus está chamando os seus servos no século 21 para orar. Então qual é a maior necessidade da igreja hoje? Qual é a maior necessidade? A serva do Senhor, Ellen White, comenta que a maior necessidade da igreja é um reavivamento da primitiva piedade. É um reavivamento, essa é a maior necessidade da igreja hoje. E quantos já estão envolvidos a buscar por esse reavivamento? Nós podemos ter tido, ela comenta no livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 508, podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. É nossa responsabilidade pedir. Zacarias capítulo 10, verso 1, nos faz um apelo. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É tempo de quê agora? O tempo que nós estamos vivendo é um tempo solene. Então o Senhor está falando conosco, peçam a chuva serôdia, no tempo da chuva serôdia. Agora veja só, nós vendo tanta coisa acontecendo no mundo político, no mundo econômico, no mundo religioso. Eu creio pela minha fé que a besta do Apocalipse 13 já está dirigindo-se aos reis do mundo inteiro. E já tem conseguido fazer muito isso. Imagina nós assistindo isso de camarote e ficar só assistindo sem receber o poder de Deus.
Nós sem força nenhuma, esperando que automaticamente caia uma chuva e nos molhe, porque não podemos fazer nada. Eu não sei vocês, talvez eu não consiga expressar de maneira emotiva tão grande que comece a mexer no interior de vocês, a ponto de vocês pensarem, realmente é isso mesmo? Eu não sei vocês, como que vocês reagem com relação a isso, mas frequentemente isso tem me assombrado muito. Aí eu penso, meu Deus, por que eu não consigo falar para os meus vizinhos? Por que eu não consigo chegar lá para eles e pregar a verdade presente para eles? Por que eu tenho medo, tanta timidez? O Senhor já nos deixou tudo claro, por que a gente não consegue? Porque na cidade de Cotriguaçu, onde nós estamos aqui agora, por que nós não temos 3, 4 outros grupos? Por que não há mais pessoas ouvindo, sedentas e correndo atrás de nós para procurar conhecer a verdade? Elas também estão dormindo, o mundo está dormindo, está embalado com a canção de ninar da besta. E nós também estamos embalados com a canção de ninar da besta. Isso me enche o coração de tristeza, ao ver que, ó Deus, o que está acontecendo conosco? Por que nós não recebemos o seu poder? Ellen White continua dizendo no livro Eventos Finais, página 188, devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la. O céu espera para concedê-la. Deus está esperando para conceder. Oh, que privilégio. Oh, que amigo em Cristo nós temos e não buscamos a Ele. Oh, Deus, olha para nós com compaixão e com misericórdia, Senhor. Daniel, ainda no capítulo 9 e o versículo 3. Há mais uma característica interessante aqui, mais um detalhe interessante. Ele diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Embora o Senhor tenha prometido a libertação do seu povo no tempo designado, Daniel conhecia a natureza condicional de muitas das promessas de Deus. Isso está lá em Jeremias capítulo 18, verso 7 a 10. As promessas de Deus têm uma natureza condicional. Depende da nossa resposta para com Ele, para que Ele nos atenda, para que Ele derrame o seu poder, para que Ele responda às nossas orações. Daniel pode ter temido que a impenitência do seu povo pudesse adiar o cumprimento da promessa. No final do século XIX, por volta de 1888, 1889, um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Alonso Jones, ele foi o representante da igreja lá no Congresso norte-americano, porque o Senado norte-americano estava querendo aprovar uma lei dominacional, porque estadual já tinha, e já tem, mas a nível nacional, porque a igreja previa que os últimos eventos já estariam acontecendo. Não aconteceu em 1888, mas em 1889 a Assembleia iria se reunir de novo para votação. Então a gente previa quase os eventos finais acontecendo. Mas em 1888, tanto em 1888 quanto em 1901, a igreja toda teve a oportunidade de receber o poder da chuva serôdia. Mas por causa da impenitência deles, da maioria, não receberam. E Ellen White comenta que o Senhor retardou a sua vinda por nossa causa, por a gente não responder aos apelos do Espírito Santo. Agora imagine, irmãos, vocês conseguem imaginar o Senhor retardando a sua vinda mais um tempo? Imagina Jesus ter que retardar a sua vinda lá para 2050, 2100, 2300. Assim foi o povo de Israel. Muitas vezes retardou a promessa de Deus. O próprio povo, Daniel, estava temendo que o seu povo retardasse a sua vinda, que o seu povo retardasse
o cumprimento das promessas de Deus. Aí o verso 4, Daniel diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele orou e confessou. Há mais detalhes aqui da oração dele, mas vamos ficar apenas com esse verso aqui. Daniel aqui reconhece a fidelidade de Deus à sua aliança e ao cumprimento de suas promessas. E ele buscou a Deus em oração. Eu não sei quantos estavam unidos a ele, mas nós já estamos unidos. Estamos nos unindo a buscar o poder do Espírito Santo. Você também está buscando o poder do Espírito Santo? Está buscando a chuva serôdia? E nós não podemos nos esquecer de um detalhe. Não poderia fechar essa mensagem sem esquecer de um detalhe. Sempre, em todas as épocas, quando Deus está para realizar algo, Satanás faz uma contrafação. Já agora, no nosso meio, aqui agora não vou dar detalhes, mas há contrafações de falsos reavivamentos e falsas chuvas serôdias no nosso meio. Porque ao mesmo tempo em que pessoas sinceras estão sendo impulsionadas pelo Espírito Santo, por Deus, para buscar a chuva serôdia e o verdadeiro reavivamento, também há pessoas que, embora sinceras, estão desatentas, estão sendo impressionadas por falsos reavivamentos e falsas chuvas serôdias no meio adventista. Devemos buscar a Deus para que Ele nos dê o discernimento, para aceitarmos o verdadeiro e rejeitarmos o falso. Nós não vamos receber a chuva serôdia sem uma falsa chuva serôdia no nosso meio. Só maravilha, glória, aleluia, Jesus vem. Satanás vai intervir. Ele interviu para impedir que os servos de Deus orassem no tempo de Daniel. Ele já está intervindo, quem sabe, para nos causar sonolência espiritual. E qual é que deve ser a nossa atitude diante da nossa grande necessidade no tempo de hoje? No livro Profetas e Reis, página 275, Ellen White comenta: de maneira ousada, embora quieta e humilde, o profeta declarou que nenhum poder terreno tem o direito de interpor-se entre a alma e Deus. Não tem o direito de interpor-se. Somos nós quem decidimos isso. Ainda no mesmo livro, na mesma página, falando da oração de Daniel, nós devemos apresentar com intensidade e fervor a nossa oração a Deus. Isso nós devemos fazer. No livro Serviço Cristão, página 192, há o comentário: o Espírito Santo aguarda nosso pedido e a nossa recepção. O que nós precisamos ter nesse tempo? Ter coragem em escolher seguir o que é certo, mesmo parecendo que tudo vai acabar mal. Nós temos que ter essa coragem. O canal do pastor Robson Gondim, que ele é irmão do pastor Luiz Carlos Lisboa Gondim, que foi meu professor no SALT, ele teve o seu canal censurado por 7 dias, por falar algumas verdades abertas, e não só ele, alguns outros youtubers também, e outros que tiveram outros canais, outras redes sociais censuradas, já nesse período, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Coisas piores vão vir, mas nós podemos dar graças a Deus. E nós devemos amar a Deus e guardar os seus mandamentos, de acordo com Eclesiastes 12, verso 3. Então, para fechar, todo tempo é tempo de orar. Para o cristão, só há segurança na oração. Não temos outra segurança. É um dos aspectos, um dos pilares do reavivamento e da reforma. Oração. E antes de cumprir as suas promessas, Deus chama os seus servos a um despertamento e a oração. Por quê? Porque antes de realizar qualquer coisa, Deus avisa e chama os seus servos a orar. Esse é o nosso tempo. Satanás, ele também procura criar meios diversos para poder impedir que os seus servos orem. Para que eles orem pedindo a Deus para cumprir as suas promessas. E o que é que tem nos impedido de orar para Deus cumprir as suas promessas na nossa vida? As promessas especiais para esse tempo que nós vivemos. Será que é a tecnologia? Para uns sim, para outros não. Mas para você, a tecnologia tem roubado o seu tempo? Ou, quem sabe, a falta de tempo por excesso de ocupações? Tem gente que tem
3 empregos, 2, 3 empregos. O esposo e a esposa trabalham cada um em 2, 3 empregos, porque acham que tem que manter as contas, pegar as contas e tal. Mas e como que vai ficar as contas com Deus? Por falta de tempo. Como não tem tempo para dar uma educação de qualidade religiosa para os filhos. Botam na creche, botam na babá. Outras pessoas educam e as crianças crescem sem receber a educação necessária. Eu estou me referindo à educação religiosa, educação moral. Às vezes a falta de tempo ou excesso de ocupações pode ser até mesmo com atividades religiosas. Será que existe acomodação? Nós estamos no período de Laodiceia, fazemos parte da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela é rica em conhecimento teológico, conhecimento doutrinário. E por que ela vai precisar de alguma coisa? Por isso que ela diz, sou rico e de nada tenho falta. E de fato, somos ricos teologicamente, somos ricos doutrinariamente. Mas isso é tudo que nós precisamos? Certamente não. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Os que confiam nas promessas de Deus e perseveram na oração, mesmo em circunstâncias adversas e hostis, são livrados pelo Senhor e obtêm respostas para as suas orações. Então eu quero fazer um apelo para você. Atentemos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Nós devemos orar sempre, o tempo todo, com diligência. Vamos pedir a Deus para que Ele cumpra as suas promessas e que nos desperte e nos leve a um reavivamento da nossa fé. Vamos nos submeter a Deus para que Ele nos revista do poder do alto e assim nós possamos vencer todo o mal que nos rodeia, sejam lá quais forem. Vamos ser fiéis a Deus e confiar nas suas promessas, mesmo quando tudo parece falhar, porque Ele, no seu tempo certo, vai nos socorrer e vai dar-nos o seu poder. Você quer colocar-se à disposição de Deus para que Ele faça chover o seu poder sobre você? Eu sou o primeiro a responder a esse apelo. Eu quero. Eu já estou buscando a Deus. Você quer se unir comigo também nessa busca do verdadeiro reavivamento, da verdadeira reforma, para recebermos o poder para dar o alto clamor nesse tempo em que nós vivemos? Se você crê, se você tem essa atitude, una-se comigo também agora para a gente cantar o hino 161, Vem Santo Espírito agora.